A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Eu creio que Deus tem muita sabedoria a compartilhar conosco nesse dia. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, que ela foi designada. E com certeza você vai ser inspirado e edificado por esse capítulo tão poderoso da palavra de Deus, Provérbios, capítulo 30. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso espírito, nosso coração para o Senhor nessa manhã. Fala conosco, ministra a Tua palavra, dá-nos discernimento espiritual, dá-nos sabedoria para ouvir a Tua palavra, entender essas verdades da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que poderoso compartilhar essas verdades da palavra de Deus, porque ela tem poder de nos transformar. Enquanto você ouve a palavra vai te transformando. E aquilo que está sendo semeado no seu coração vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Então, há poder na semente espiritual. Assim, quando você planta uma semente e tem fruto ali vindo, a vida que surge, né? Com certeza, quando você também é semeado pela palavra, quando a palavra encontra corações abertos para receber, ali começa a produzir resultados. E eu quero dizer isso para você, não é em vão que você está aqui, não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus quer semear na sua vida, Deus quer falar com você, Deus quer te dar muita sabedoria, muita graça, em nome de Jesus. Então vamos lá, Provérbios capítulo 30, versículo 1, aleluia, glória a Deus. Deus diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, disse o homem: fadiguei, ó Senhor, fadiguei, ó Deus, e estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Olha o desabafo desse que escreveu aqui esse Provérbios. Ele reconheceu a sua falta de sabedoria, a sua falta de conhecimento, a sua falta de inteligência. E esse reconhecimento, com certeza, nos leva a ir para o Senhor e ter um coração humilde para aprender. Então, não pode ser apenas um reconhecimento. Eu sou tolo, eu não sei, olha, eu sou insensato. Veja, só falar isso não adianta. O que nós precisamos é ter a experiência de reconhecer que não temos, reconhecer que nós não sabemos, mas se a gente vai até aquele que pode nos dar, então, a sabedoria. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Então, aqui é alguém que reconheceu. A gente não sabe muito da história desse Agur, né? Mas nós vemos que foi alguém que reconheceu que precisava da sabedoria, né? E aí o versículo 5, ele diz algo que é muito importante. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então, a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é verdadeira. Entende? É o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Ele reconheceu que essa é a palavra. E aí, versículo 6 diz: nada acrescente às suas palavras. Ou seja, não diga o que Deus não disse. Não acrescente. Né? Tem pessoas que gostam de dizer Deus disse, né? E às vezes quer acrescentar coisas. Mas não acrescente, não fale além, não vá além do que Deus realmente disse. E o que realmente Deus disse está escrito na sua palavra, ok? E para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço. Então, ele pede duas coisas. Não mas negues antes que eu morra. Primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira. Eu não quero isso perto de mim. Isso é que esse que escreveu, o Agur, ele não queria. E não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Então, não quero ser
pobre, mas também não quero ser rico. E aí ele explica por quê. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Não é verdade? Então tem pessoas que começam a ter riquezas e simplesmente não dão mais a mínima para Deus. Não se importam com Deus, né? E tem muitos ricos que são assim, né? Eles não se preocupam com Deus, porque eles acham que tem tudo, né? Na verdade, eles fizeram da riqueza o Deus deles. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ou seja, que venha a envergonhar o nome de Deus. Então não quero ser pobre também para ir roubar, né? É claro que a Bíblia não está dizendo que se você for pobre, você tem que roubar, né? Não seja tolo de pensar nisso, mas foi um pensamento dele que ele escreveu. Eu não quero ser rico e depois me achar que eu não preciso mais do Senhor, e nem ser pobre ao ponto de chegar, às vezes, a até roubar, né? Então me deu o que for necessário. Foi o que ele pediu. Não calunies, ou seja, não fale mal do servo diante do seu senhor, ou do empregado, do patrão. Não fale mal ali do empregado para o patrão, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado, né? Então tenha a sabedoria no falar, sempre. Então, a lista de 4 daqueles, né? Há daqueles que amaldiçoam o seu pai e não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Se acham puros, mas são cheios de pecado. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas suas pálpebras, ou seja, aqueles que se acham melhor. Então, e versículo 14. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então tem esse tipo de pessoas que desprezam pais, que amaldiçoam pai e mãe. Tem aqueles que são arrogantes, que se acham melhores, mais puros. São aqueles que são soberbos. Tem aqueles que desprezam aqueles que são necessitados. Isso que a Bíblia está dizendo. E o versículo 15 é um ponto importante, chave, nesse capítulo. E eu quero me deter nesse versículo. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. E aqui é um ponto que eu queria falar com vocês sobre isso. É uma ilustração interessante, né? Não sei se você já viu a sanguessuga, né? Que ela fica nos pântanos e ela gruda, né, na pele e ela suga o sangue, né? E aí então, aqui ele escreve que essa sanguessuga, ela diz dá, porque o alvo da sanguessuga justamente é sugar, é ter para si, é receber. E aí você pode ser esse tipo de pessoa na vida, em que a sua vida é só em função de sugar, de reter, de dar, tudo é meu, tudo é para mim. Você nunca está satisfeito. Você sempre quer mais para si. Nunca é suficiente. Nunca o tempo de alguém é suficiente para você. O dinheiro nunca é suficiente. Não é? O que fazem de bom para você não é suficiente. Você talvez viva sempre na falta de alguma coisa. Você nunca está completo, nunca está realizado. Sempre precisa de mais. Tudo é para mim, tudo é voltado para mim. Se não me agrada, eu me emburro. Então eu dou birra, ou eu saio da igreja, ou eu vou para outro lugar, ou eu deixo esse marido, vou buscar outro. Por quê? Porque a sua vida vive em função disso. Você é uma sanguessuga. Entende? Então nós temos que cuidar para não sermos esse tipo de pessoa, em que estamos apenas olhando para nós mesmos, para o nosso umbigo. Entende? Voltados para nós mesmos. Tudo tem que ser em função de nós mesmos. E às vezes as pessoas são tão assim, que até o que
às vezes nem é verdade, elas estão tomando para si e estão pensando, aquela pessoa está falando aquilo é porque é para mim. Tudo é em função daquela pessoa. Isso é uma pessoa sanguessuga. E a sanguessuga tem duas filhas, dá, ou me dá. Então são pessoas que vivem para si mesmas. São em busca de si. E aí dizes que há 3 coisas que nunca se fartam. Ou seja, nunca estão satisfeitos. Nunca é suficiente. Você pode dar o amor que for, não é suprido. Você pode dar o tempo que for, não é suprido. Não é suficiente. Sempre está em falta. Sempre quer mais. Isso é algo problemático. Precisamos ter a sabedoria. E aí então ele diz, é como uma sepultura, sempre vai morrer gente. É como a mãe estéril, que sempre vai querer, claro, vai querer filho. Né? E como a terra que não se faz de água, sempre vai querer água. E o fogo que não para. O fogo vai querer sempre queimar algo mais. Entende? Então veja, cuidado com isso. Cuidado de com você não ser suprido. E sempre ter essa coisa de ter que ter o dia que eu tiver isso, aí você tem, daqui a pouco aquilo ali não é mais o que você realmente sonha, aí você quer mais coisa, você quer mais, me dá, é uma vida egoísta. Então nós temos que tomar cuidado, nossa vida realmente é para receber, mas nossa vida também é para dar. Existe uma via que nós recebemos, mas uma outra via que dá. Paulo diz para Timóteo, olha, o que você ouviu de mim, isso transmite a outros homens fiéis, idôneos, que vão transmitir a outros e outros. Ou seja, a vida cristã é eu recebo e eu dou. A vida cristã é eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com outros. Entende? Então nós vemos isso, e vamos ver isso no livro de Eclesiastes daqui a uns dias, e nós vamos ver que, por um lado, nós temos, e olha, é vaidade quando você não tem para quem compartilhar. Não tem para quem dar. Então veja, a sua vida, com certeza, você recebe. Eu não estou falando que você não deva receber, mas quando você vive só em função de si mesmo, você se torna uma pessoa problemática. Você precisa receber, mas você precisa também, por outro lado, dar. Essa tem que ser a vida. E há alguns anos atrás, bons anos atrás, eu estive em Israel. E uma das coisas que eu vi ali, que eu aprendi ali, foi que há uma diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, chamado de mar na Bíblia, ele é um lago de água doce e que tem muitos peixes. Então a pesca maravilhosa aconteceu nesse Mar da Galileia, né? Na história, vocês lembram lá de Pedro? Então você vê o Mar da Galileia. Então o Mar da Galileia, ele recebe água do Rio Jordão. E depois, ali tem um lago, e aí depois sai desse lago, continua o Rio Jordão, que vai cair lá no Mar Morto. Só que no Mar Morto não tem vida, enquanto no Mar da Galileia tem vida. Mas todos eles recebem água do Rio Jordão. Então você fica pensando, por que o Mar da Galileia tem vida, é cheio de peixes e de plantas, enquanto o Mar Morto é morto, sendo que deságua as mesmas águas que são as águas do Rio Jordão. Eu vou te falar por quê. Porque essas águas, elas são muito salinas, cheias de sal. Então, o Rio Jordão vem, desce até o Mar da Galileia, depois o Mar da Galileia derrama para o Mar Morto. Só que chega no Mar Morto, ele não tem para quem dar. Para ali. Então, como é que as águas são muito cheias de sais minerais, então o que acontece? O sal foi acumulando ali naquelas águas, e por isso o mar se tornou morto. Então veja, quando você é apenas focado em si mesmo, me dá tudo, a vida vira em função de você, você vai ter um problema espiritual. Você precisa ter com quem compartilhar. Você não apenas recebe, mas você compartilha. Você não apenas recebe, mas você dá a outros. Você passa a outros. Você, por um lado, você ganha
atenção de alguém, mas por outro lado você dá atenção para alguém. Por um lado você recebe financeiramente, por outro lado você dá financeiramente. Por um lado você aprende algo, por outro lado você ensina algo. É assim que é a nossa vida. Então a vida, ela precisa ser entre receber e dar. E com a mão você recebe, com a outra mão você dá. É isso que você precisa entender na vida. Para quê? Para que você seja uma fonte de vida na vida de outros. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem? Diga amém. Né? Quantos aqui são, na verdade, um mar da Galileia? Um lugar cheio de vida, não é verdade? Então, por que nós vamos fluir? Nós não podemos ser sanguessugas. Né? Não podemos ser crentes sanguessugas. Me dá, é meu. Não podemos ser assim. Né? Filhos que não são criados com sabedoria vão ser, às vezes, sanguessugas. Entende? Então, nós temos que realmente aprender a palavra de Deus. Aleluia. Versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão. Uau! E pelos pintãos da águia serão comidos. Ou seja, vai ser destruído, vai ter problema. Né? Quando há a maldição para com os pais e há o desprezo, quando não obedece à instrução da mãe. Uau! Muito sério, hein? Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Ou seja, é um mistério. Aí vou falar aqui das 4 coisas. O caminho da águia no céu. O caminho da cobra na penha, na pedra. O caminho do navio no meio do mar. E o caminho do homem como uma donzela. São 4 coisas que são mistérios para mim. Então, bom, é mistério. Mas uma coisa em comum dessas 4 coisas é que elas não deixam rastros. A águia, por mais que ela suba até os céus, não deixa rastros que ela subiu. Né? A cobra também não na penha. Não há o caminho ali dela onde ela passou. O caminho do navio também. Você vai perceber que depois de um tempo não se sabe que se passou ali um navio. E também o caminho do homem com uma donzela, quando há realmente um caminhar correto, segundo a palavra de Deus. Veja, são 4 coisas. Então, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Então, veja, relacionamentos que são debaixo da bênção e do favor de Deus não deixam rastros. Por quê? Porque andaram no caminho certo, tomaram as decisões corretas e isso vai produzir frutos abundantes e bênçãos da parte de Deus. Versículo 20. Tal é o caminho da mulher adulta, come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Então esse é o caminho daquela mulher que adultera. Então depois ela se esconde, como se isso não fosse resultar em nada, mas com certeza há consequências do pecado, já temos falado sobre isso. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada, ou seja, que odeia ou que é mau caráter quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Então são coisas que nós não devemos tolerar, ok? E aí chegamos então num ponto também que eu gostaria de falar mais aqui sobre isso. Versículo 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Vou repetir. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Então temos que aprender, não é verdade? Nesse dia estamos aprendendo sobre a sabedoria, entende? Então precisamos dessa percepção, ok? Primeiro, as formigas, povo sem força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Ou seja, são prudentes e são diligentes, não são preguiçosas. Então veja, a prudência é uma sabedoria. Veja, a formiga, ela é tão pequena, na verdade, sem força, parece insignificante, mas no tempo certo, ela faz o que precisa ser feito.
Então, nesses dias, eu tenho também falado muito sobre isso. Precisamos fazer o que precisa ser feito. Né? Tem hora de levantar, tem hora de trabalhar e tem hora também de descansar. Tudo ao seu tempo, tudo é bênção de Deus. Precisamos fazer. Há tempo para tudo. Entende? Nesse tempo, nós precisamos aproveitar o tempo e fazer o que precisa ser feito. Não é verdade? Então, nós temos que aprender com a formiga. Você vê que ela diligentemente faz o trabalho, diligentemente ela está ali fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? Então é muito importante nós sermos assim, que Deus nos dê sabedoria. Talvez, né, você não tenha vivido assim, mas seja humilde o suficiente, pelo menos para pedir, e falar, Senhor, me dê a diligência. Se o Senhor deu essa capacidade para as formigas serem diligentes e fazer o que tem que ser feito, também me ajuda. Tenha essa humildade de dizer, Senhor, eu preciso ser diligente. Eu preciso ser uma pessoa que faz o que tem que ser feito, na hora que precisa ser feito. Me dê ajuda, me dê capacidade, me dê habilidade. O Senhor deu para a formiga, dá para mim também. Aleluia. É uma coisa pequena, mas que é mais sábio que os sábios. Olha só, os arganazes. Os arganazes são coelhos, né? Povo não poderoso. Contudo, fazem a sua casa nas rochas. Uau! Ele sabe onde está seguro. Onde ele vai estar seguro. Onde a sua família vai estar segura. Veja, a sabedoria é aonde você vai edificar a sua casa. Aonde você vai colocar a sua confiança. Aonde você vai colocar a sua vida. Esse é um fato. Então, veja, os coelhos sabem que se eles ficarem nas rochas, ali eles estarão o quê? Seguros, estarão guardados, estarão protegidos. Então, essa é a sabedoria. Qual sabedoria? Nós precisamos estar edificando nossas casas na rocha. A rocha é Cristo. Nós estamos nele e ele é quem nos guarda, é ele que nos protege, é ele que cuida de nós, é ele que guarda nossa família, é ele que está ao nosso redor nos protegendo dia após dia. Coloque a sua segurança nele. Não coloque a sua segurança em pessoas, não coloque a segurança no governo, em homens. A sua segurança é o Senhor. A sua segurança está no Senhor. Você tem que estar nele. Essa é a sua sabedoria. Volte-se para ele. O fato de você estar aqui já mostra isso, né? Só o fato de você estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, isso já é alguém que está mostrando que eu tenho colocado a minha casa, a minha vida no Senhor. O fato de você nos ouvir a palavra de Deus, isso tem valor espiritual. Isso está realmente tendo resultados, porque você está colocando a sua vida no lugar certo, né? E em Cristo Jesus, é nele que nós temos a proteção, é ele quem nos guarda e nos protege todos os dias, em nome do Senhor Jesus, e nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, em nome do Senhor Jesus. Se você está sob as asas do Senhor, é ele que tem guardado a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Posso ouvir o seu amém daí? Aleluia. Bom, esse é o segundo. Terceiro, os gafanhotos. Não tem rei, contudo, marcham todos em bandos. Olha só, não tem rei, porém marcham todos em bandos. O que significa isso? Significa que esses gafanhotos entenderam e tiveram a revelação, né, levando o nosso contexto da unidade. De não andar sozinho. Você não está aqui para andar sozinho. Você não está aqui nessa terra para andar solitário. Ser alguém só. Que vive a vida cristã sozinha. Sozinho. Não. Você está aqui nessa terra para andar em bando. A sabedoria é não ande sozinho. Seja sábio, ande sempre junto com alguém. Essa é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é dada por Deus a um animal, a um gafanhoto. O gafanhoto sabe que se eles andarem em bando, eles serão mais fortes. Eles serão mais guardados, mais protegidos dos ataques inimigos. Do inimigo, você entende isso? Você entende o valor de andar em unidade? Jesus mesmo andava sozinho. Jesus mesmo não fez ministério sozinho. Jesus mesmo trouxe pessoas para perto.
Jesus, quando enviava, sempre enviava pelo menos de 2, não é? E você vai ver a igreja sempre se reunindo, sempre juntos. A igreja de Atos sempre estava diariamente, eles estavam de casa em casa e no templo, estavam juntos, em unidade. O mover de Deus, inclusive, caiu. O maior mover depois de Cristo, da vinda de Cristo, foi a descida do Pentecoste. Aconteceu quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, na unidade. A glória de Deus se manifestou. Então veja, essa unidade produz uma força tremenda. Então veja, não ande sozinho, né? Em nome do Senhor Jesus, pare com essa coisa de apenas viver a vida cristã na internet. Entende? Só aqui, ó. Amém, porque você pode me ouvir, glória a Deus, mas você precisa ter ali pessoas de carne e osso ali perto de você, que pode te abraçar, que pode impor as mãos sobre você, mas que você também pode impor as mãos sobre ele, abençoar. Isso é bênção de Deus, isso é graça de Deus, isso é unidade, isso é valor do corpo, é o valor de andar em bando. E aí diz que os gafanhotos, eles são mais sábios que os sábios, porque eles andam em bando. E você anda com quem? Entende? Com quem que você anda? Quem cuida de você? Ou quem você também ministra? Quem você cuida? Entende? Quem você está perto? Por isso eu preciso falar isso aqui. Para que a gente não caia no engano de que podemos viver a vida cristã sozinhos no nosso canto. Não, não. Isso não é o padrão de Deus. Não é o padrão da palavra de Deus. Isso não é sabedoria. E tem limites. Eu vou dizer isso. Você pode até andar um tempo sozinho, mas tem limite. Vai ter um limite. Não vai muito longe. Entende? Você facilmente vai ser enganado ali na frente. Por quê? Porque nós não andamos sozinhos, nós andamos em bando. Em bando há proteção, há unidade. E nessa unidade há muito mais força e vitória em nome do Senhor Jesus. E, por fim, desses 4 pequenos animais, né? Falamos da formiga, dos coelhos, né? Dos gafanhotos. Agora, o geco. O geco é a lagartixa, a famosa lagartixa. Que se apanha com as mãos. Contudo, está nos palácios dos reis. Uau! E aí que tá. Por mais que pareça ser algo insignificante, uma lagartixa, mas está nos palácios. Está na realeza. Está numa posição, num lugar de prestígio. Então essa é a nossa posição também espiritual. Nossa posição espiritual é aquela que Deus já nos disse, que Ele nos fez o quê? Reis. Reis e sacerdotes. Então essa é a nossa posição real. Nós somos filhos do rei. Nós andamos como príncipes de Deus. Nós andamos como aqueles que reinam nessa terra. Nós andamos nos palácios. Esse é o nosso lugar. Nós não andamos nos lugares baixos. Não, nós andamos nos lugares altos. Nós andamos no palácio. Nós somos da realeza. Nós temos um rei. Então essa tem que ser a nossa postura. Essa tem que ser a nossa identidade. De quem nós somos. Somos reis. Uau! O Senhor é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Aleluia! Então, é essa posição. É a posição real que nós vivemos. Entende? Por isso nós temos que agir como aqueles que são reis. Agimos com a autoridade no mundo espiritual. Agimos na posição que nós estamos. E foi essa posição que Deus nos deu, não é verdade? E hoje nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Veja, se nós estamos assentados juntamente com Cristo, e onde Cristo está sentado? Cristo está sentado diante do trono de Deus. E ali no trono também. Aleluia, aleluia. Então nós estamos junto com Ele. Então nós já temos uma posição real. Nós já temos o palácio. Aleluia, onde nós podemos então exercer a autoridade que Deus nos dá. Aleluia. Que poderoso isso. Que tremendo. Não sei quanto a você, mas isso enche o meu coração de fé. Quando eu ouço essas verdades aqui da palavra de Deus. Há 3 coisas que têm passo elegante. Sim. 4 que andam airosamente, né? De forma admirável. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode,
e o rei, a quem não pode se resistir. Então, nós andamos também de cabeça erguida. Esse é um fato. Nós andamos como aqueles que reinam, né? E nós temos agora o nosso leão, o leão da tribo de Judá. Então nós não andamos de cabeça baixa, tadinho de mim. Não. Nós andamos de cabeça erguida, porque nós sabemos quem nós somos filhos, sabemos quem é o nosso pai. Então nossa identidade já está formada, não por aquilo que temos de dinheiro, ou temos de posição, ou de conhecimento, mas sim daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Aleluia! E por isso nós andamos com uma postura espiritual. 32. Se procederes insensatamente, em ti exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Então, se você percebe a sua atitude arrogante, que você talvez está percebendo a maldade, põe a mão na boca. Não fale. Ok? Por quê? Porque a língua tem um poder de vida, quanto também de morte. Então, vá para o Senhor. E fala para o Senhor mudar o seu coração. Deus mudar a sua vida. Para que você fale palavras de vida e não de morte. Veja, você às vezes quer ter vida no seu casamento, mas você só libera a morte. Você às vezes quer ter um marido abençoado, mas você só libera palavras de morte para ele. Você só fica dizendo o quanto ele é ruim. Você vai colher o quê? Entende? Se você só também reclama da sua esposa, você vai colher que esposa? Se você só fala mal dela, se você só a critica, então como você vai ter algo que você critica, que você fala mal? Então, põe a mão na boca. Se não é para falar vida, então põe a mão na boca. É o que a palavra de Deus diz. Porque o bater do leite produz manteiga. O torcer do nariz produz sangue. E o assolar, que é o espremer a ira, produz contendas, né? Então, não se volte para a ira, mas sim para ser cheio do Espírito. A Bíblia diz até, irai-vos, mas não pequeis, né? Então, não deixe que a ira produza o quê? Brigas, confusões, mas seja cheio do Espírito, como nós falamos ontem, tenha o domínio próprio, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que alegria poder concluir mais um capítulo. E amanhã é o nosso último dia aqui com relação ao livro de Provérbios. Na sexta-feira nós já começamos o livro de Eclesiastes. Aleluia, vai ser uma grande bênção. Nós vamos compartilhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de bênçãos e de vitória. E declarar que a unção, a graça e o favor de Deus é abundante sobre a vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que a unção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus é sobre a vida deles. E que eles vão experimentar a sabedoria. Senhor, assim como o Senhor deu sabedoria para a sua criação, assim como nós vemos nesses pequenos animais a sabedoria, o Senhor nos dê sabedoria e livra-nos de sermos também sanguessugas, de sermos egoístas, de pensarmos só em nós mesmos, mas dá-nos um coração disposto a dar, a abençoar, a liberar daquilo que nós temos recebido. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala conosco, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos entendimento e clareza da parte do Senhor, para que possamos entender as verdades da Tua palavra, dá-nos revelação, dá-nos um coração humilde para entendermos essas verdades e de fato possamos, Pai, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Quando eu venho aqui ministrar para a vida de vocês, e talvez falamos coisas que nos confrontam, deixa eu te dizer, nós fazemos isso por amor, nós fazemos porque é a palavra de Deus, isso é para nós, não para se sentirmos acusados, olha, eu estou tão longe desse padrão. De fato, nós estamos tão longe. Esse livro mesmo, esse capítulo foi escrito para alguém que falou, nossa, eu não tenho sabedoria, eu não tenho inteligência, eu preciso conhecer essa inteligência, eu preciso conhecer esse Deus que é santo. Entende? Então, termos a humildade é muito importante. Então, eu quero que você saia dessas ministrações dizendo, Senhor, há um padrão mais elevado e me ajuda a andar nesse padrão mais elevado. Me ajuda a andar naquilo que o Senhor tem para mim. Tenha essa humildade de reconhecer que talvez tem coisas que você não está praticando. Talvez não tem posturas que você precisava ter. Porém, isso não é para te acusar e nem te abater, mas pelo contrário, para dizer, Senhor, uau, glória a Deus, porque o Senhor está abrindo meus olhos aqui e eu preciso disso aqui.
E eu vou ter em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai me capacitar. O Senhor deu até para esses animais essas capacidades. Eu vou ter também. Eu vou ter também essas capacidades do alto. Isso é sabedoria. Essa humildade vai te levar ao quê? A honra. É isso que Deus faz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que alegria poder compartilhar com você. Mais uma vez eu falo isso. É sempre bom estar com vocês. É uma alegria, né? Poder compartilhar. E amanhã vai ser o último dia de Provérbios, hein? Eu conto muito com você para nós concluirmos juntos esse livro para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, Kátia. Nós queremos esse padrão mais elevado da sabedoria de Deus e com certeza nós vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso alvo. À medida que a gente o contempla como espelho, nós somos transformados de glória em glória. Está vendo transformação nesses dias, com certeza. E prepare-se também, que você vai colher abundantemente, porque a sabedoria vai trazer frutos abundantes para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, juntos, Deus abençoe e nos vemos amanhã, se Deus quiser.